Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E hoje finalmente eu vim gravar pra vocês, acho que um dos vídeos mais pedidos por vocês aqui no canal, que é mostrando pra vocês como eu faço os meus laços bolas. E assim, gente, hoje eu posso falar pra vocês que assim, quando eu olho pra eles, eu finalmente gosto do que eu vejo. Hoje vim aqui pra isso, pra dar dicas pra vocês, pra ensinar realmente passo a passo e mostrar pra vocês a maneira que eu faço. Antes de começar a falar com vocês, eu já quero deixar a informação aqui logo no começo do vídeo, que se pra você não é interessante dicas de valores, de onde eu compro as fitas, qual é o tipo de fita que eu trabalho, como fazer o molde e coisas nesse sentido, em relação a saber sobre o processo e tudo mais, eu vou deixar os minutos aqui na tela de onde eu realmente começo a mostrar o passo a passo de eu montando o laço. Então se for pra você e for interessante ver somente isso, já pula lá, que, enfim, pra ficar mais fácil aí pra vocês. Agora, se você quer aí bater ou participar desse papo aqui comigo, fica por aqui que eu vou dar muita dica legal. Então vamos lá, falando sobre o meu processo dos laços, gente. Quando eu comecei a fazer os laços, eu vi as pessoas, né, super habilidosas assim, fazendo as voltas e puxando aqui e ali pra abrir o laço. E eu tentava reproduzir isso e eu ficava super frustrada, porque eu não conseguia. Muitas vezes eu olhei assim e falei, gente, eu vou desistir porque não é pra mim, não é possível, eu não consigo. Então, o processo foi assim, demorado, confesso pra vocês que eu apanhei muito. E aí, enfim, ao longo desse tempo, desse processo, eu fui adaptando uma coisinha aqui, outra ali, pro que funcionava melhor pra mim. E hoje a forma que eu faço é a forma que eu achei mais fácil de fazer, que deu certo pra mim. Então, não é que seja a forma mais fácil, mais rápida ou certa, que seja ou errada de fazer, porque na minha opinião não tem forma certa ou errada de fazer o laço bola. É o que funciona melhor pra você ou o que funciona melhor pra mim. Então, eu vou realmente passar esse conhecimento pra vocês e compartilhar como que eu faço, o que funcionou comigo. Espero que eu possa ajudar algum de vocês aí de alguma maneira. Esse é meu intuito. Inclusive, se você tiver alguma dica, já deixa aqui nos comentários que eu fico super olhando. Eu gosto muito das dicas de vocês. Eu acho muito legal essa troca que a gente pode ter aqui, que o YouTube proporciona pra gente, né? Então, como eu costumo falar, dica boa tem que ser compartilhada e é sempre muito bom poder compartilhar. Inclusive, eu tenho guardado alguns dos meus primeiros laços que eu fiz e vou mostrar pra vocês aqui nesse vídeo, pra vocês realmente verem que, assim, a prática leva ao aperfeiçoamento. Então, no começo, os meus laços eram péssimos, gente. E olha isso aqui, assim, eu melhorei muito, tá? E demorou. Então, eu já quero dizer aí pra vocês que, assim, se eu que não sabia nada, né, vocês vão ver os meus primeiros laços, vou deixar a foto aqui na tela pra vocês terem uma ideia. Se eu que não sabia nada consegui fazer, né, hoje consigo fazer um laço desse, você aí também consegue. Então, é realmente questão de prática. E é isso, gente, sem mais enrolação, vou parar de falar, que senão eu fico aqui até amanhã, vocês sabem disso, e bora lá pro vídeo. Gente, vamos lá. Coloquei alguns laços aqui em cima da mesa pra mim apresentar pra vocês quais os tipos de laço que eu trabalho. Então, vamos começar pelo básico, que realmente é esse laço básico aqui, não tem muito o que falar dele. Ele é o laço feito com uma fita só, ó. Aqui nesse caso eu não dei ainda o acabamentinho aqui embaixo, mas você pode fazer da maneira que você mais gostar. Por exemplo, esse aqui, ó, ele é um pouquinho menor, ele já tá com o acabamentinho que eu normalmente costumo fazer. Mas você pode fazer até sem essa perninha, tá? Só a bolinha, se você quiser, ó, fica super bonitinho também, dependendo do presente. Aí você que vai ver o que funciona melhor. E óbvio também, se você quiser gastar menos fita, você não faz com essa perninha, porque gasta um pouquinho a mais. Vocês veem aí, né? E aí, esse aqui não tem segredo, ó. Vocês podem fazer da cor que vocês quiserem, ó. Esse aqui, por exemplo, eu trouxe até a cestinha aqui pra vocês terem uma ideia, ó, de tamanho, ó. Ó que lindinho esse daqui preto. Me apaixonei por essa fita preta, achei que ficou uma graça. Vocês estão vendo as sacolas ali, ó, porque eu comprei, eu fiz algumas comprinhas novas. Inclusive, já vou gravar vídeo pra vocês. Já se inscreve aqui no canal que vai ter conteúdo aí de indicação de comprinhas, tá? Então, bom, já apresentei o primeiro modelinho de laço, que inclusive é o que eu vou ensinar vocês a fazerem aqui nesse vídeo, que é pra você aí que quer aprender do zero. Então, esse aqui é pra apresentar o laço bola pra vocês, tá? Próximo modelinho de laço é mais ou menos na mesma linha, tá? De raciocínio. Ele é a mesma coisa, porém com a fitinha fina, a fitinha menorzinha, ó. Então, é o mesmo processo que a gente vai fazer, muda uma coisinha ou outra ali. Só em relação ao tamanho, a quantidade de voltas e tal. Esse laço não tá tão bonitinho, não tá tão redondinho, porque ele já tá feito há algum tempinho e tava ali guardado, com alguns laços em cima, acabou amassando, mas é coisa que é só questão de ajustar mesmo, que ele volta bonitinho ao normal, igual esses outros aqui.
Terceiro modelinho de laço é o laço duplo. Então, é um laço que a gente vai usar aí 2 fitinhas, porém as 2 fitas são do mesmo tamanho e a mesma medida. Como vocês podem ver aqui, olha esse que gracinha, achei que ele ficou lindo esse modelinho aqui. E aí, esse outro aqui que eu peguei que é um pouquinho maior, pra vocês verem também. Ó. E por último, o quarto modelinho que eu faço é esse aqui, que também é um laço duplo, porém ele é com a fita sobreposta. Como vocês podem ver aí, tem a fitinha maior embaixo e na parte de cima uma fitinha mais fininha. Eu acho que fica um charme, fica uma gracinha. E esses dois aqui também não estão tão redondinhos, porque é o mesmo esquema daquele verde. Estavam guardados ali, então eu preciso dar uma ajeitadinha nele. Mas é isso, gente. São esses 4 modelinhos que eu trabalho. Inclusive, como eu falei pra vocês, eu vou ensinar esse modelinho aqui no vídeo de hoje. Mas eu posso estar trazendo aí pra vocês depois vídeos ensinando esses outros modelinhos. Inclusive, se vocês quiserem, já deixa aqui nos comentários. Então, bora lá, gente. Vocês estão preparados pra ver como que eram os meus primeiros laços? Tô assim, até com um pouco de vergonha de mostrar pra vocês, mas eu acho muito importante trazer isso em vídeo pra vocês verem aí que se eu, que não sei nada, conseguir fazer, você aí também consegue. Preparados, gente? Ó, olha isso aqui, ó. Desastre. Eu vou tirar aqui pra vocês verem. Tudo bem que assim, ele tá um pouco amassado porque ele está guardado, né? Mas dá pra vocês verem que eu não sabia definitivamente o que eu tava fazendo, né, ó. Olha isso aqui, gente. Vê? Olha isso aqui. O que tem a ver uma coisa com a outra, gente? Assim, realmente, pra vocês verem aí que... Ó, isso aqui foi uma tentativa de laço bola, tá? Ó. Cadê, gente? Faltando fita, super fita. Um dos meus maiores erros no começo foi isso também, tá? Porque eu usava muito pouca fita pro tamanho do meu laço. Então vocês podem ver que a maioria dos meus laços estão faltando meio, tá vendo? Cadê o meio do laço? E os que eu punha bastante fita, eu não conseguia abrir da forma certa, ó. Então ficava essa confusão aqui que vocês estão vendo. Ó, tentei aí fazer um maior, ó. E o pior, gente, é que eu fazia assim, mandava nas cestas, tá? Então assim, é o processo. Vocês entrarem na minha página da cesta, vocês vão ver lá que tem uns laços que estão completamente capenga, xoxo e vendia, tá? Não vou dizer aí que não, mas vendia. Hoje eu olho com um olhar de julgamento, mas na época eu achei que eu tava arrasando, sabe? Ó aqui. Gente, fala pra mim. Então assim, é a produção, a evolução. Eu falei que eu tinha guardado alguns dos meus primeiros, mas eu guardei vários, ó. E quando eu fui começando a acertar, eu comecei a comparar assim, falar, caraca, não dá pra mandar mais isso aqui na cesta, sabe? Então, olha isso, gente. Eu contava errado as voltas, ó, então ficava murchíssimo. Horrível, assim, sem palavras, né? Já deu pra vocês verem aí que eu realmente não sabia o que eu tava fazendo e que eu não tô mentindo pra vocês quando eu falo que eu pensei muitas vezes em desistir, que eu achava que realmente não era pra mim fazer um laço desse aqui, ó. Que eu não ia conseguir mesmo. Então... é pra dar aí, até incentivar vocês que, meu, dá certo, tá? Quem mandou querer gravar vídeo completo? Aí fica assim, ó, enorme o vídeo, gigante. Mas eu quero trazer bastante conteúdo e dar indicações aí pra vocês. Então, ó, já vou mostrar aqui pra vocês por cima, por alto, né, as fitas que eu tenho. Então, eu tenho várias fitas, como vocês podem ver. E no começo não, tá? No começo eu tinha uns 3 modelinhos de fita e era isso. Vocês podem ver ali na caixa que é praticamente todas a mesma cor. Então acho que tinha uns 3 modelinhos, rosa e mais umas 2 estampas. Então assim, com o tempo a gente vai investindo um pouco mais, né? Inclusive, já dando spoiler do próximo vídeo, ó, fiz algumas comprinhas, então comprei 2 modelinhos novos de fita, ó que lindo. E dando indicações pra vocês, a fita que eu costumo trabalhar e que eu gosto muito é da marca da Albano, ó. Então, é essa marca aqui. Normalmente, eu compro diretamente com eles sempre, porque o preço deles é surreal. Como eles são fabricante próprio, então ninguém bate o preço deles, gente. Assim, não tem como. Uma fita dessa aqui que você acha na Shopee pra comprar aí por R$40, lá com eles, essa daqui, por exemplo, ó, eu paguei R$22, gente. Ó, pra vocês terem uma ideia, ela tem 100 metros. É uma fita estampada. R$22 no rolo. É muito bom o valor, né? Então eu compro diretamente com eles. Inclusive vou ver se eu deixo o link do site pra vocês aqui na descrição, pra quem quiser comprar. Normalmente eu vou na loja, mas eles também entregam, só não sei em relação ao frete. Aí vale a pena aí consultar. Ó, por exemplo, aquele ali eu mostrei pra vocês que é 100 metros, né? Esse daqui, ó, ele é 150 metros. Eu paguei R$24,50. Então assim,
Compensa muito. Por isso que até algumas de vocês perguntaram, nossa, mas não sai muito caro o laço pra você? Porque eu vejo que você usa bastante fita. Então, não, pra mim não sai, eu acho que compensa super, porque eu pago um valor muito bom, né? E o laço cheinho, gente, é outra coisa. Ele com bastante fita fica muito melhor, muito mais bonito na minha opinião, né? Mas é lógico, você tem que ver aí o que funciona melhor pra você, a sua realidade. E já passando outra informação pra vocês, na Albano não tem valor de pedido mínimo, então eu acho isso excelente. Você pode ir lá e comprar uma fitinha, que é o mesmo preço. Então, eu gosto, acho essa informação também super importante de passar pra vocês, tá? Vamos falar agora sobre moldes, tá? Eu sou bem básica, então vocês podem ver aí que os meus moldes são de papelão mesmo. Eu vou mostrar pra vocês aqui os dois tamanhos que eu mais costumo usar, que é o de 13 centímetros e o de 15 centímetros. Então, pra vocês já verem aí, ó, o de 13 centímetros é esse tamanho de laço aqui, tá? E o de 15 centímetros é esse aqui. Eu tô mostrando pra vocês o que eu mais uso, mas obviamente eu uso laços maiores, menores, enfim. Mas os que eu mais uso aqui pros tamanhos de cestas que eu faço são estes dois. O que eu indico pra vocês, eu utilizo papelão mesmo porque é fácil de encontrar, tem caixas aí no mercado, enfim, vocês conseguem pedir com facilidade. A única dica que eu dou é procurem um papelão que tenha uma qualidade um pouco melhor. Vocês podem ver que esse aqui, ó, eu tô forçando, ó, e ele é um papelão bom, grosso, sabe, ó? Vocês conseguem ver que ele é grosso. Eu tenho aqui esse molde que eu fiz antes, ó, que até parece que é a mesma coisa, ó. Mas enfim, olha como é que ele é. Molinho, ó, sabe? Não presta, mesmo eu passando fita não dá certo. Outra dica também que é importante, ó, os primeiros moldes que eu fiz, vocês podem ver que eu fiz eles fininho, de fato aí, do tamanho da fita. E eu achei um erro, porque é muito ruim pra gente ficar virando e tal. Não funcionou pra mim, talvez seja bom pra vocês, mas eu não indico. O que eu acho que funciona melhor é fazer ele um pouquinho mais largo, tá? Não tem medida certa. Esse meu aqui, vocês podem ver, ó, que eu usei 7 centímetros. Mas daí vai do que funcional, quanto papelão vocês tiverem. Então, ó, já peguei aqui meu papelão. Eu vou montar com vocês hoje o laço de 15 centímetros, tá? Que é o mesmo processo, tanto de 15 quanto de 13, então é a mesma coisa, mas a gente vai fazer o de 15 hoje. Então já peguei minha régua aqui, régua, caneta, peguei a caneta piloto só pra vocês conseguirem enxergar melhor, papelão e tesoura, é o que a gente vai precisar, nada mais. Então já vou começar medindo aqui o nosso papelão. 7 centímetros, como eu falei pra vocês, então é isso que eu vou medir. Não precisa ficar muito certinho, nem nada, tá? É tranquilo. E aí, ó, de altura, como eu falei, é 15 centímetros, então a gente vai medir aqui, ó, 15, dá pra vocês verem, gente? Não sei se dá pra vocês verem, ó, aqui acho que tá melhor. Ó, 15 centímetros aqui embaixo, vou riscar até lá em cima no zerinho. E eu vou pro ladinho aqui também, ó, pra gente chegar até aqui em 7 centímetros, que é o que eu quero, né, 7 centímetros de largura por 15 centímetros de altura. Aí agora, ó, risquei aqui os pontinhos, vocês conseguem ver? Vou riscar ele sem problema nenhum. Não precisa ser muito certinho não, tá, gente? É só mal menos, sabe? Só pra ter uma ideia mesmo aí. Não precisa ser nada muito certinho, não. Pronto, ó. A gente já mediu. Isso aqui é coisa normal, né, gente? Eu tô mostrando aí porque eu quero trazer tudo junto com vocês. Mas isso aqui vocês sabem fazer, né? Ó. Agora já tá riscadinho, a gente vai vir com a tesoura e cortar em cima, tá? Eita. Tô meio ruim de... Aí, ó. Papelão é complicado, ó. Você deu uma apertadinha, ele já dobra. Então tenta cortar o mais reto possível, tá? Não dobra muito. Já vou vir aqui nesse cantinho. Porque se eu forçar ele até o final, ele vai dobrar. Então eu quero que ele fique um papelão bem durinho. Por isso que eu tô tentando cortar ele aí ao mínimo possível, tá? Forçar ele, na verdade, né? Ó. Como aqui eu não vou usar de molde, ó, eu já corto aqui, ó, pra não forçar muito ele, sabe? Porque senão, gente, ele apaga tudo. E a gente não quer que amasse a parte que a gente vai usar, né? Então... Aí, ó. Agora sim, ó. Do jeito que eu fiz, ele não vincou, sabe, ó?
Você pode ver que ele não deu nenhuma dobradura. No outro papelão aí já amassou, tá vendo? Então, a dica que eu dou é não corta reto de uma vez, tá? Faz igual eu fiz, dá uma cortadinha, picota do lado e vem com ele assim pra que o papelão do molde fique firme, não fique nenhuma dobra, sabe? Isso que o meu deu uma pequena dobrinha aqui ainda, ó. Mas esse aqui, ó, vocês podem ver que dobrou bem mais, né? É isso. Molde feito, vamos marcar aqui o tamanho do molde, porque é importante pra gente não se perder, tá? Então, vamos lá, ó, 15 centímetros. Ok? Molde pronto, vamos pegar a nossa fita. Vou limpar aqui primeiro e já volto com a fita. Eu tava na dúvida de qual cor de fita que eu ia fazer. Tava na dúvida entre essas duas, a pink e a vermelha. Mas eu acho que eu vou fazer com vocês a vermelha, que é o que eu indico pra vocês. Inclusive, pra quem vai começar a trabalhar agora, o vermelho é o ideal, assim. Não que seja o ideal, mas é o que funciona melhor. Dá pra dar tanto pra homem quanto pra mulher. A cor dele fica linda na cesta. Então, assim, você vai começar a investir agora, eu indico pra vocês comprarem o vermelho de princípio, com certeza. Vamos lá. Esse meu laço de 15 centímetros, eu dou nele, são 16 voltas, tá? Que a gente vai dar. Como a gente vai utilizar o papelão, o que seria uma volta, gente? A gente passar aqui, ó, meia volta, essa parte do papelão, virando ele aqui, mais meia volta. Ou seja, uma volta inteira, a gente tem que pegar no papelão todo, tá? Pra contar 16 voltas, eu me perdia um pouco, então eu multiplico, quer dizer, eu faço o quê? Em vez de contar por voltas, tipo aqui, ó, aqui deu uma volta, eu conto o quê? Ao invés de eu dar 16 voltas, eu dou 32 passadas. Então, ó, aqui a gente tem uma passada, não tem nada aqui, uma passada, duas passadas. Eu só adiciono, aí vai do que você acha que vai ficar melhor pra você. Tô mostrando a forma que eu faço. Eu acho que funciona melhor assim, que é mais X de eu me perder, tá? Esse negócio de volta, quando a gente já tá no meio do laço aqui envolvendo a fita, aí você fala, meu, eu passei daqui até o outro lado ou não passei, sabe? Agora, se a gente conta 1, 2, 3, eu acho que é mais fácil. Então, tô mostrando como eu faço. Vamos botar na prática isso agora. Tirei um pouquinho de fita e vamos começar. Eu ponho bem rentezinho aqui. Tem gente que dobra um pedacinho aqui e passa até fita. Sabe assim, ó. Aqui, ó. E passa fita. Eu não faço isso porque eu gosto de dar esse acabamentinho aqui, ó. E se você passa a fita lá, não tem como dar esse acabamento. Aí o laço tem que ser somente a voltinha. Se você quiser usar ele sem esse acabamento, dá pra passar fita. Se for mais fácil pra você, ótimo. Pra mim não funciona muito bem, tá? Então, eu faço o quê? Coloco ele rente. Ó. Uma passada. Duas passadas. 3 passadas. 4 passadas. Vamos soltar mais fita. 5 passadas. 6 passadas. 7 passadas. 8 passadas. Mais fita. Ó, 9 passadas. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Ó, agora a gente ajusta aqui, ó, que às vezes, não sei se dá pra vocês verem, ó, mas não fica tão retinho, então eu gosto de agitar com a mão mesmo aqui, pra ficar mais alinhado possível. E aí, vocês viram que a gente deu 32 passadas, tá? Então, tem aqui 16 passadas, mais 16 passadas desse lado. E aí, são 16 voltas completas, tá?
Se você quer fazer o seu laço, agora essa parte é importante, tá? Se você quer fazer o seu laço somente assim, sem as perninhas, você não precisa dar mais uma volta. Mas se você quiser esse acabamento aqui, você dá uma passada extra, tá? Uma passada, não é uma volta, uma passada extra. E aí a gente vai cortar. É como eu faço, então vou ensinar pra vocês assim. Corta o rente, tá, ó. Cortei aqui. A gente vai agora, ó. Isso aqui, na verdade, vocês podiam ter feito até no começo, tá? Eu vou fazer aqui com vocês, mas vocês podem até começar assim. É que normalmente eu não tô acostumada a fazer isso porque eu já tenho, ó. Que a gente vai precisar de fitilhos assim, tá vendo? Deixa eu colocar aqui pra vocês verem, peraí. Ó. Vou usar o negócio ali só pra prender, pra gente não perder ali, ó. Pra vocês verem, né? Mó tempão e eu me equivoquei, ó. A gente vai precisar tirar um pedaço de fita desse tamanho aqui, ó. Pode ser de um tamanho de uma régua. 30 centímetros é um tamanho bom, tá, ó. Então, mede aí 30 centímetros e corta. Não precisa ser certinho, não, ó. Cortei. Como eu falei pra vocês, a gente vai precisar de fitilhos assim, ó, que é pra gente amarrar o laço. Esse fitilhozinho aqui vai ser essa parte de trás aqui, ó. Que vocês estão vendo aqui, tá vendo, ó? Que é o que você vai amarrar na sua cesta, no seu presente. Então, é muito importante esse fitilho. Cortamos aqui 30 centímetros, a gente vai soltar mesmo aqui, ó. Qual medida, Ingrid? Não sei, vamos ver agora, que eu normalmente faço no olhômetro. A medida é mais ou menos de meio centímetro, ó. Meio centímetro aqui, ó, do 0 a meio, tá? Mais ou menos é isso aqui que você vai cortar, ó. Então, eu faço a medida no olho, mas aí, você quiser medir pra ficar mais, ó. E puxa, não tem segredo, tá vendo? É bem facinho esse aqui, rasga com muita facilidade, ó. Você vai pegar aqui, vai fazer um vinquinho, ó, como se fosse abrir um salgadinho mesmo, ó. E vai puxar, ó. Ele solta sozinho, tá? Aí você pode fazer, rende muito, como vocês podem ver, tá? Isso aqui você não vai precisar fazer toda vez que eu fazer o laço. Fez uma vez, você vai deixar cada fitilho equivalente à quantidade de um laço. 30 centímetros normalmente é o que eu faço, tá? Mas se você vai fazer um laço maior, quanto maior, você tem que deixar mais compridinho pra ficar mais fácil de amarrar o laço depois, tá bom? Então, ó, vocês podem ver que dá pra fazer bastante laço com esse pedaço de fita, tá bom? Não vai ficar gastando isso toda vez. Eu vou usar esse rosa meu que já tá aqui mesmo, e até pra vocês conseguirem ver um pouquinho melhor. Esse rosinha, vocês podem ver que ele tá cortado um pouco maior, ó. Por quê? Eu uso retalho, tá? Eu confesso pra vocês que eu não corto assim, ó. Tipo, ai, cortei um pedaço de fita que deu errado. Então, eu guardo pra fazer isso. Ou assim, igual essa fita aqui, ó. Ela tava no final, ó. O que tem de fita aqui, eu não vou conseguir fazer um laço. Então, eu deixo pra mim cortar, sabe? Então, eu não fico gastando muito com isso. O que funciona bem também, no lugar pra substituir, se não precisar ficar gastando isso aqui, é fitilho. Fitilho também amarra super bem, dá super certo. Agora sim, com o fitilho, né, o pedacinho de fita aqui devidamente cortado, que eu devia ter feito isso antes, né? Você aí for começar, você faça antes de começar a fazer esse processo, para não se perder aí no laço. Agora vamos continuar o processo aqui. Como eu falei, eu tento deixar o mais alinhado possível. Aqui tá a partezinha do final, ó, tá vendo, da fita? Se você está começando agora, eu acho que é mais fácil para vocês apertarem diretamente aqui, ó. Então a gente vai forçar mesmo, apertar assim, ó, sem problema, tá, ó? Bem facinho, só para tentar dar uma vincadinha. Tá, ó. Então, você aperta bem antes de tirar ele do papelão, que é mais fácil. E aí, depois você arrancou. Arrancou, você vai terminar de apertar ele aqui, forçar bem. E a gente vai cortar. Pra cortar, tem que prestar bem atenção. A gente não pode cortar a ponta da fita. Nem essa ponta aqui, nem a outra ponta que fica aqui dentro. A gente vai procurar ela aqui, ó, tá vendo? Normalmente, fica... cada um num lado, tá, ó? O de fora fica desse lado e normalmente o de dentro, se você fizer do passo a passo que eu tô ensinando, vai ficar aqui, tá vendo? A gente não pode cortar essas pontas. Então, vamos começar pela parte de fora. O que a gente vai fazer? A gente vai tirar, ó, pôr meu dedo aqui no meio, porque a gente não pode cortar isso aqui, tá? Então, ó, vou descer ele, tá aqui embaixo. E vou cortar. Qual o espaço, qual o tamanho? É mais ou menos no olhômetro, mas eu não posso deixar o meio aqui muito fino, tá? Então, ó, aqui, ó, vai um dedinho e meio, pra poder pegar aqui, ó. E a gente vai cortar na diagonal, não é assim, ó, não é reto, não é meio, é na diagonal, medindo pro meio da fita, tá vendo, ó? Vou começar a cortar, ó. Ó,
Tá vendo? E vou fazer isso do outro lado também. Duas dicas, ó, não tem muito problema se não ficar tão certinho, tá? Se você puder deixar é legal, mas se não ficar tão certinho, não tem problema. Pode ver que não tá tão retinho, não tá igual assim, né? Tá um tá um pouquinho mais inclinado, o outro menos, mas não influencia muito não, tá? Ó, o que não pode acontecer? Essa ponta aqui, ela não pode ficar muito grossa, porque senão fica ruim pra abrir o laço depois. E ela também não pode ficar muito fina, que senão ela rasga com facilidade. Tem que ser mais ou menos esse tantinho aqui mesmo, que dá meio centímetro, tá, ó? Não sei se tá dando pra ver por conta do flash. Mas, ó, dá meio centímetro de pontinha aqui, pra vocês terem uma ideia. Ó, terminei de cortar, eu vou voltar essa parte que a gente tinha tirado pra cima, tá, ó? Então, ela vai voltar pra cá, ela não está cortada. E a gente vai virar. Aqui dentro a gente vai tirar, ó, a partezinha que tá aqui, ó. E eu não vou puxar tudo, tá, ó. Tá vendo que eu tô segurando aqui com a mão pra não escapar, ó? Vou puxar só isso, porque meu laço não pode soltar, tá? Se eu puxar tudo de uma vez, possa ser que ele comece a soltar, ficar ruim pra vocês mexerem nele, né, manusear. Então, eu vou soltar só a metadinha dele aqui, ó. Vou cortar, mesmo processo que a gente fez ali no outro, tá? Então, tem que cortar mais ou menos o mesmo espaço, assim, tá? Mesmo tamanho que do outro lado. E, ó, e corta aqui também. Minha tesoura tá veinha, né, coitada? E, ó, essa partezinha que a gente tirou, a gente vai enfiar aqui no meio de novo, tá vendo? Então, ó, pode ver que aqui não tá cortado, aqui tá certinho. Aqui também não tá cortado. Tá vendo? Os dois ladinhos igual, tá vendo? Aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar aqui, ó. Tá vendo? Aqui, com a pincinha aqui, ó. E a outra pincinha do dedo vai vir aqui, ó. Tá vendo? E a gente vai empurrar, ó. Empurrei. E já venho segurar, tá vendo? Empurrei e segurei. Ajeita aqui, aqui. E pronto, essa parte tá soltinha. Essa partezinha aqui, ó, ela fica aqui dentro por enquanto, tá? Aí a gente vai amarrar. Vamos pegar aqui a fitinha que a gente cortou e vai amarrar. Tem que ficar reta, tá? Então aqui a gente mede aqui, ó, ajeita aqui em cima, pra essas duas pontas aqui ficarem do mesmo tamanho, que senão vai ficar uma ponta pra você amarrar maior que a outra. E a gente não quer isso. Então, alinha a parte de cima, aqui embaixo, ó, atrás do meu dedo, tá vendo? Eu solto aqui essa parte de trás do dedo, ó, aqui tá solto. Vou prender embaixo pra dar sustentação. E agora eu vou tirar aqui, tá vendo? Normalmente eu apoio. Então, ó, até pra ficar mais fácil pra vocês, ó, apoia na bancada. Vou levar a câmera mais perto, que eu acho legal fazer isso aqui bem de pertinho, ó. Apoiei aqui, tá vendo? Tá medidinho aqui, alinhado. E a gente vai amarrar igual um cardaço, tá vendo? Não, um cardaço não, perdão. Um nozinho só, ó. Dei um nozinho. É importante deixar bem apertadinho, tá? Então, ó, dei um nozinho e vou dar mais um nó em cima desse. Pra ficar bem seguro e não ter perigo de abrir, ó. Mais um nó, tá vendo? Aí, agora vocês viram aí que ficou 2 nozinhos e pronto. Vou puxar as duas fitas, ó, pra cá. Tá vendo? E a gente vai abrir o laço. Essa parte aqui, ó, deixa eu tirar essa bagunça de trás. Ó. Agora, aqui que a gente vai fazer, ó. Puxei aqui. Pro lacinho ficar com esse acabamentinho aqui, a gente vai ter que puxar o quê, ó? Para baixo, tá, ó? Lembrando, essa é a parte que tem o fitilho é a parte de trás do seu laço. É essa parte aqui. Então, tudo que você jogar pra frente é a parte que vai ficar visível aqui no seu laço. Então, ó, é questão de assim, ó, tá vendo que ele tá encurvado pra cá? Eu vou deixar ele pra frente. Eu quero que essa curvinha aqui, ó, fique assim, não assim, ó. Tá vendo? Tá vendo? Eu não quero que ela fique com essa lombadinha aqui. Eu quero que seja ao contrário. Então, eu deixo ela assim. Aí, vou tirar a partezinha daqui de dentro, ó, tá vendo? Que o outro tá aqui dentro, tá vendo? Vou puxar ele e vou torcer, ó, tá vendo que tá aqui, ó? Eu vou dar uma torcida, ó. Puxei e torci.
Agora, os dois estão igual, tá vendo? Retinho, tá vendo? Mesmo tamanho. Desliguei um pouco o flash, que eu vi que tava refletindo no laço. Talvez fique um pouco mais escuro, mas acho que vai ficar um pouquinho melhor. Aí, ó, o que eu faço? Pego aqui atrás, esses dois aqui na frente, ó, e aperto aqui, ok? O que a gente vai fazer? Primeiro eu costumo soltar primeiro um lado tudo e depois o outro todo, tá? Tem gente que faz assim, ó, e já vira, e pra mim isso não dá certo, tá? Vou mostrar como funciona pra mim. Eu vou puxar aqui com esse dedo, ó. Ó, puxei. Tá vendo, ó? Puxei. Tá vendo que aqui tá um pouquinho tortinho, ó? Eu gosto de deixar reto, porque daí ele não volta, tá? Ó, ajeita pra ficar retinho, ó. Eu nem viro, só faço assim, ó. Pronto, tá vendo? Aí, o que eu vou fazer? A mesma coisa desse lado. Ó, puxei. Puxei, ajeitei. Deixei reto. Aí, agora, a gente vai puxar o quê? Pra frente, ó. Um desse lado agora, ó. Vou puxar ele, só que daí, em vez de eu deixar reto assim, eu vou puxar ele pra frente, ó. Pro meio do laço, tá vendo? Lembrando que essa é a nossa frente. Tá vendo? Eu só vou puxar, eu não giro, tá, ó? Mais um, ó. Puxo e puxo pra cá, ó. Aí, ó, se ficar virado assim, ó, só desdobra, pra ele não soltar, ó. Faz assim, ó, se precisar, e pronto, ó, tá vendo? Aí, a gente vai puxar agora, ó. Tô virando ele. Ó, vou puxar um pra trás, ó. Puxo, seguro aqui, ó. Essa mão, esse dedo aqui é uma pinça, ó, tá vendo? É uma pinça. Seguro aqui, puxo pra trás. Mesma coisa eu faço desse outro lado agora. Puxo e jogo pra trás. Vou ajeitar aqui, ó, se eu achar que precisa. Ok? Vamos voltar pra frente do nosso laço, porque aqui é a parte de trás, ó. O que você precisa ver, ó? Tem que ficar tudo igual, ó. Tá vendo que ele tá começando a já querer ficar redondinho, ó, gente, ó? Eu já tô deixando ele no formato. Então, é importante você abrir pra ir já pensando que ele tem que ficar redondo. Se você abrir tudo pro mesmo lado, ele vai ficar uma parte cheia, a outra vazia. A gente não quer isso, tá? Eu sempre puxo mais pro miolo. Qual é o miolo? A gente tá aqui na parte de trás. O miolo é aqui, é a frente. Pra trás eu puxo alguns que é o nosso fundo, mas a parte mais concentrada de laços tem que ficar no meio, pra ficar bem cheinho, tá? Então, ó, vamos voltar aqui, ó. Eu faço o quê? Seguro aqui, ó, puxo pra frente. Tá vendo? Seguro, puxo pra frente. Tá vendo? Sempre que eu puxo um pro lado de cá, eu puxo um pro lado de cá. Os dois lados ficarem igual, tá vendo? Agora eu puxo mais um pra frente, ó. Um pra frente. Um pra frente. Agora pra trás. Um pra trás. Um para trás, tá? E aí você vai fazendo isso. Quando você começa a chegar na parte que tá acabando, ó, ele começa a querer entrar um no outro. Se for necessário, pra ele não ficar um entrando assim no outro, tá vendo, ó? O miolo, eu faço o quê? Eu dou uma voltinha aqui só, ó. Giro ele, tá vendo? Ó, e pronto. É só isso que eu faço, tá vendo? Ó, vou fazer de novo com vocês, ó. Eu faço isso só no miolo. Eu não vejo necessidade de dar essa girada na parte de trás aqui. Você viu que ele tá bem rentezinho, tá bem certinho. Se precisar, você gira pra ajeitar, senão não. E vamos continuar. Agora, ó, acabou. Ele é o último, tá vendo? Esse aqui eu sempre giro, porque ele tende a querer entrar nos outros. Não sei porquê, tá? Girei. Mais um. Os miolos eu gosto de girar todos, tá? Não sei se tá dando pra vocês verem. Ai, tomara que sim. Ó, é isso. Tem gente que se quiser fazer com pouca fita, vai ficar assim, ó. Eu confesso que como eu pago um preço legal, gente, eu prefiro gastar R$1 a mais de laço, incluir na cesta e fazer um laço bem cheinho, bem bonitinho, porque eu acho que valoriza mais o produto, né, a cesta que eu tô vendendo. E R$1 pra pôr a mais no custo, eu acho que compensa, do que deixar. Olha a diferença, por exemplo, se você for pôr menos fita, ó. Opa, a gente tá fazendo o laço maior, né? Não é o menor, vamos comparar com o tamanho certo. Ó, tá vendo, ó? Um laço bem mais cheinho, bem mais bonitinho.
a diferença de R$1 de um laço pro outro na quantidade de fita. Então eu prefiro fazer um laço mais cheinho, mais bonito, eu acho que fica melhor. Mas aí vai do que você acha que compensa pra você, tá? Tô mostrando aí o jeito que eu faço. Terminamos de virar essa parte, vamos pra parte de trás dele aqui pra ver, ó. A minha fita tá aqui, a gente sempre vai se guiar pela fita. Ó, a fita é a parte de trás do nosso laço, tá vendo aqui, ó? E tem essa parte que a gente ainda não abriu, então vamos abrir, tá, ó. Pegando aqui, vou jogar pra frente, eu não posso tampar essa parte, então se eu abro muito pra onde tá o meio da fita, fica ruim pra amarrar depois, por isso que eu jogo mais pra frente, ó. Puxei, joguei pra trás. Ó, puxei, joguei pra trás. Esse dedo não se mexe, o que se mexe é o dedo de dentro. Ó, esse dedo aqui que eu tô segurando, não. Puxei, o dedo que eu puxo, ó, eu jogo pra trás, tá vendo? Essa mão aqui, ó, esse daqui vai ser só a pinça, ó. Eu deixo um lá na frente e outro aqui atrás. E esse aqui é só pra puxar, tá vendo? Puxei e jogo pra trás, ó. Tá vendo? E é isso, não tem segredo. Vou deixar rolando aí a câmera agora, que agora é mais do mesmo. Cheguei no último. Giro pra ter certeza. Ó, já abri tudo. Você olha assim, nossa, mas tá horrível, Ingrid. Abrimos o laço todo. Aí você vai olhar assim e fala, nossa, gente, mas não tá bonito, não tá legal o laço. O que agora é o segredo, gente? É questão de ajeitar, tá? Vamos seguir aqui pela fita pra gente achar o meio, ó. Achei o meio, a parte de trás. Vou pegar aqui como pinça pra gente segurar e a gente vai ajeitar o nosso laço. Eu não gosto de deixar fita embaixo da perninha do laço, que eu acho ruim fita pra amarrar. Então eu vou puxando ele aqui, ó. O que a gente vai fazer, ó? Tá vendo aqui que tá meio, ó? Vai girando, ó. Pra ir ajeitando, tá vendo? Ó. Tô pondo a mão assim, ó, até lá embaixo, ó. E dou uma giradinha, tá vendo? Você vai ajeitando pra tentar deixar ele mais redondinho possível, tá vendo? Normalmente ele fica mais redondo com o fundo assim, ó, tá vendo? Calma aí. O fundo assim, ele não pode ficar assim, ó, assim fica feio. O fundo tem que estar sempre assim, ó, viradinho, tá vendo? Às vezes você precisa dar uma voltinha ou duas, ó, pra ele acertar. Aí você vai fazendo isso, pra ajeitar. Essa parte eu acho que é a que mais demora. Mas ela dá total diferença no acabamento. Não sei nem se vocês conseguem enxergar, mas tudo bem. Mexi nele aí, ó, pra ele tentar ficar aí o mais redondinho possível. Mas dá pra dar uma ajustada ainda, mas como eu mostrei pra vocês, é questão de vocês irem mexendo aqui, virando um aqui, outro ali, que ele vai tomando forma. E isso aqui é a parte essencial pra dar o acabamento do laço, tá? Então, pra ele ficar mais redondinho possível, é realmente em relação às fitas, tá? Quanto menos fitas você colocar, mais vazio ele vai ficar esse meio, consequentemente ele não vai ficar tão redondinho igual tá aqui, tá bom? Agora, aqui o acabamentinho que eu dou. Eu ajunto essas duas partes, como vocês estão vendo, e vou dobrar, ó, só a pontinha aqui, tá vendo? Tá vendo que aqui, ó, tem essa parte que tá abertinha, tá vendo? E aqui é dobrada. A gente vai ter que pôr tesoura, a gente vai encaixar a tesoura na partezinha aberta, tá vendo? Então, essa parte da tesoura aqui, ela vai encaixar no aberto. A gente vai cortar em diagonal, tá vendo? Simples. Cortei. Eu vou abrir agora, ó. Tá vendo? E pronto. Tá feitinho aqui o acabamentinho que eu normalmente costumo dar. Mas isso aqui você vai mudar aí conforme o seu gosto, ó. Ó que bonitinho, que eu acho que fica bonitinho assim, como fosse uma bandeirinha de escola. Outro tipo de acabamento que eu também dou às vezes, vou usar esse laço aqui pra fazer com vocês, é assim, ó. Peraí. Deixa eu pôr isso aqui. Ok. Eu faço o quê? Eu corto as pontinhas, só em diagonal, mas esse aqui normalmente eu faço assim, ó. Só corto, tá vendo? Ó. E pronto, ó, no olhômetro mesmo. Aí vai do que você acha que fica melhor, ó, tá vendo? Aqui acabei cortando muito, vocês podem ver que ficou curto, né? Então,
legal cortar um pouquinho menos, ó. Aí ele fica assim, ó, maiorzinho. A medida que eu passei pra vocês é pra ficar assim, tá? E é assim que o laço fica. Eu gosto bastante desse jeitinho aqui. E só para reforçar algumas informações importantes, lembrando que a gente fez aqui o laço de 15 centímetros. Então, ó, se você for fazer por voltas, são 16 voltas, mais uma volta extra. A volta extra é para poder fazer essa perninha, esse acabamentinho. Então, se você não quiser a perninha, quiser só a bolinha, você não põe essa volta extra e aí não deixa essas duas partezinhas para fora, como eu mostrei. Corta direto, geral, tá? Ou você pode também fazer com as perninhas e se precisar arrancar, você só corta fora, assim, sabe? Às vezes eu faço isso também. Então, vamos lá. 16 voltas, uma extra, ou se você for contar igual eu conto, são 32 passadas, mais uma passada extra, tá? Pra essa medida aqui de 15 centímetros. Esse outro modelinho aqui de tamanho de laço que eu costumo usar, como eu falei pra vocês, ele é o de 13 centímetros. Eu vou deixar na descrição as informações em relação às voltas, tá? Pro de 13 centímetros pra quem quiser. Esse aqui de 15 centímetros, eu peguei essa cesta aqui, mas vou mostrar até de novo pra vocês, ó. Esse tamanho de cesta, por exemplo, eu uso o meu laço de 15 centímetros, como eu falei, pra vocês terem ideia de tamanho. Eu vou deixar as medidas desse modelinho aqui de cesta bandeja na tela pra vocês terem uma referência aí de como que fica, tá bom? Então é isso. Espero que o vídeo tenha ficado aí de fácil entendimento. Quis trazer o máximo de informações possíveis. É um laço bola simples, então é básico, fácil. Como eu falei, se vocês quiserem, eu trago os outros modelos ensinando aí, mostrando pra vocês os outros modelinhos de laço. É só deixar aqui nos comentários que eu posso gravar sem problema algum. Tenho o maior prazer de gravar pra vocês. E foi isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, se te ajudou de alguma forma esse vídeo, já deixa o curtir aqui, que me ajuda muito e me deixa muito feliz e me incentiva a trazer mais conteúdos aqui pro canal. Um beijão, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!